A depressão é uma doença que afeta a capacidade cerebral das pessoas. Os principais sintomas são alteração do humor, muito ou pouco sono, assim como o aumento ou a diminuição do apetite, baixa concentração e a interferência nas relações pessoais. Geralmente ela se manifesta na juventude e evolui ao longo da vida, mas tem tratamento. Milhares de pessoas no país sofrem da depressão. Em muitos casos, há necessidade de afastamento das atividades do dia a dia, como trabalho, estudo, dentre outras atividades. No meu caso, continuar na atividade era o melhor. Então, aquilo me ajudava a você ser produtivo, você não parar. A gente tem uma depressão chamada leve, a gente tem uma depressão chamada moderada e tem uma depressão chamada grave. Quer dizer, isso óbvio que tem a ver com a intensidade dos sintomas, né? Na depressão leve, geralmente com psicoterapia, com exercícios físicos, com meditação, muita gente se recupera, né? Mas quando já se trata de uma depressão de moderada a grave, é fundamental o uso de medicamentos. Na verdade, o paciente com depressão, assim como qualquer outro paciente, né, que está tratando uma doença, ele pode requerer o benefício por incapacidade, né, quando essa doença está afetando a prática dele de trabalho. Então ele vai ter acesso ao INSS através da Central 135 ou pela internet, ele vai já dar uma perícia numa de nossas agências. Nessa agência ele vai ser avaliado por um médico perito que vai avaliar a história da doença dele, quando é que a história começou, quando é que ele percebeu que alguma coisa estava diferente, como é que os primeiros sintomas da depressão se manifestaram. Aí ele vai fazer um exame físico, verificar como é que essa doença está se manifestando no corpo, vai avaliar toda a documentação que ele trouxer do médico assistente dele que faz o acompanhamento da doença dele, né, no dia a dia. Se ele for um empregado, né, ele pode até trazer documentação do médico do trabalho, o exame admissional, o exame periódico, e ele vai tentar identificar na história da doença, no exame físico e nessa documentação, se essa doença está produzindo uma incapacidade para o trabalho, né? Já que o nosso benefício é concedido para aquela pessoa que está incapaz para exercer sua atividade, não meramente para quem está doente. Segundo dados do INSS, em 2012 foram concedidos cerca de 2.600.000 benefícios por incapacidade. Destes, 85 mil foram por depressão, que dá uma média de 3,2%. Neste mesmo ano, no Rio de Janeiro, foram concedidos 47 mil benefícios por incapacidade. Destes, 8% foram por doenças psiquiátricas. Dentre estes males, 36% eram por depressão. Eu gostava de tudo cinza, então cinza para mim era bom. O tempo cinza era chuvoso. Para mim era o contrário, né? O tempo azul, sol, isso me deprimia muito, me irritava. Era capaz de eu ficar preso em casa. Quando a gente vai examinar um paciente, a gente vai olhar o humor. Se o humor estiver deprimido, se a pessoa está reclamando de baixa energia, era uma pessoa mais ativa e de repente está sentindo que está com mais fraqueza, menos interesse pela vida, acorda mal. E no caso de alunos, começam a perceber que eles têm que estudar muito mais, ler um texto 2, 3, 4 vezes para poder conseguir segurar essa informação. Isso é muito importante porque não é uma visão tradicional da que as pessoas têm da depressão. Então muita gente fica muito impressionada e sofrendo porque estão com um desempenho mais baixo no trabalho, na escola, na faculdade ou na escola e na verdade eles têm uma depressão. A psiquiatra ainda faz um alerta aos colegas e peritos. Olha só, depressão de fato é uma doença que tem 8% de prevalência na população. Na verdade é uma doença que é real, que existe e algumas pessoas que têm depressão, os medicamentos ajudam, mas não ajudam tão rápido. Então algumas vezes as pessoas até precisam de licença por depressão. A depressão deve ser tratada logo nos primeiros sinais com a ajuda de um profissional responsável. Alexandre tem se superado dia a dia. Hoje, as cores voltaram a alegrar a vida de alguém que luta constantemente com isso. O céu azul hoje não me estressa, não me cansa e eu não preciso ficar triste porque amanhã vai ter sol. Claro que está quente demais no Rio de Janeiro, né, onde nós moramos. Mas assim, é só um calor. As cores são bonitas, a vida é bonita. Então assim, o que antes eu me refugiava ou fugia ou procurava, hoje está no equilíbrio. Dia cinza, dia azul, tá bom. Então hoje as cores têm seu valor, vamos dizer assim.